אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני מלך לעולם ועד. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני מלך לעולם ועד. אנא אדוני הושיענה. אנא אדוני הושיענה. אנא אדוני הצליחנה. אנא אדוני הצליחנה. לב טהור ברא לי אלוהים ורוח נכון חדש בקרבי. Shalom, shalom, Haverim. Bem-vindos mais uma vez a mais um shiur das Parashot, né? Da Parashá da semana. Estamos aí na Parashá Vayeshev. Hoje é dia 23 do mês de Kislev, do ciclo de 5.781. No calendário gregoriano, terça-feira, 8 de dezembro de 2020. Mais uma vez, bem-vindos todos vocês que estão nos acompanhando aí pelo YouTube, pelo Facebook. Lembrando que, se possível, curtir o estudo no YouTube e também no Facebook, que assim, tanto um como o outro entende que o estudo está sendo assistido, está sendo aí melhor divulgado. Ativar o sininho também, não esqueçam de ativar o sininho, as notificações, para que vocês sejam sempre notificados quando houver um estudo. Estamos aqui também no estúdio com Mana Borges, Devorá, Mano Josimar, com alguns professores aqui. Shalom, manos. Shalom, shalom. Shalom, Haverim. Shalom a todos. Shalom, Lekulam. Shalom a todos. Mana Borges, pode comentar já, mano? Sim, shalom a todos que estão ouvindo e aqueles que futuramente também vão nos ouvir, que o Eterno nos abençoe, né? Que possa nos dar entendimento. Você pode deixar o seu comentário aí, você que está no Facebook ou então no YouTube. Eu não tenho acesso, mas que o Eterno nos abençoe. Vamos abrir o nosso coração para o entendimento, né, mais dessa porção que o Hashem nos deu. E essa paraxá está ligada com o Terrilim 112, muito toda rabá para colocar aí na tela, né? Eu vou até ler o da tela, depois eu vou dar uma lida também nesse outro que eu tenho e um outro que eu peguei daquele que eu sempre menciono para os irmãos. Eu não sei se é colocado futuramente aí no link embaixo, que é o link que eu pego, que é o Bible Hub, que ele está interlinear com o inglês e o hebraico. É muito bom, se vocês quiserem ter mais conhecimento, isso nos ajuda bastante, bom, irmãos? Então, vamos lá. Terrilim 112, aleluia, bem-aventurado o homem que teme o Eterno e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração do justo. Na sua casa, prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz nas trevas, ele é benigno, misericordioso e justo. Ditoso o homem que se compadece e empresta. Ele defenderá a sua causa em juízo.
Não será jamais abalado, será tido em memória eterna. Não se atemoriza de más notícias, o seu coração é firme, confiante no eterno. O seu coração bem firmado não teme até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exalta em glória. O perverso vê isso e se envarece, range os dentes e se consome, o desejo dos perversos perecerá. Baruch Hashem. A qual eu estava lendo, também não é muito diferente, aleluia, quão feliz é a pessoa que teme ao Eterno, né? E no Bible Hub que menciona lá que é uma reverência, porque o temor do Eterno é uma reverência ao nome do Eterno, um atributo ao Eterno. Quando nós tememos ao Eterno, que às vezes nós não sabemos, não, mas o que é temer? Ter medo, tremer? Não. Nós temos que ter reverência ao Eterno, a sua palavra, a Torá que é verdade, ela que é a verdade absoluta, né? Nada pode ser contra a verdade, se não for a verdade, ela é verdade absoluta, não tem por onde se safar dela, né? No 2 aqui de sua linhagem, né? Sua linhagem está sua descendência, sua linhagem será poderosa no país, a descendência será abençoada. No Bible Hub está a sua descendência será abençoada. A sua casa verá bens e riqueza, o Passuque 3. Fartura também e sabedoria. Desponta nas trevas como luz para os homens retos, como um caminho reto de luz para os retos. O bom, no 5º, passou que sim, fala assim, o bom homem mostra favor, empresta e guarda suas palavras em julgamento. O justo jamais será grandemente abalado, sua misericórdia jamais será esquecida. Sua memória jamais será esquecida. Notícias más não trará medo, porque seu coração firme está acreditando em Hashem. Olha o 7 que lindo, como é diferente aqui no que mostra, né? Não terá medo, porque o seu coração está firme, seu coração está seguro, 8. Seu coração está seguro e nada temerá. E depois o último, Passuque, que é um pouco diferente, né? Por isso o ímpio reserva e fica irado, ele range os dentes, o desejo dos ímpios perecerá, tá? Mais ou menos igual aí. E é interessante porque todos esses, estamos estudando cada paraxá, e as paraxotes anteriores mencionam sobre a vida de Jacó, né? Veio mostrando de Abraão, depois Isaac, Yaakov, agora Yaakov, e depois agora é a vida do filho de Yaakov, né? Que é Yosef, José. E nós vemos aqui, que depois nós vamos entrar em outras paraxotes que vão mostrar mais ainda sobre a vida de Yosef, né? E a descendência será abençoada. O que aconteceu no Passuque 1 aqui, reverência ao nome do Eterno. Se nós conhecemos a história de Yosef, ele sempre teve temor ao Eterno, sempre atribuiu ao nome do Eterno, ele sempre fazia questão de mostrar a quem ele servia, com as suas atitudes, porque nós vimos a atitude dele, o quanto que ele se safou para não pecar, para não ser usurpado, né? Ele teve até oportunidades para isso. Nós sabemos, aquela mulher de Potifar podia ter dado cargos para ele, podia ter dado dinheiro, mas ele não quis isso, por causa do temor, a reverência que ele tinha em Hashem, tudo que ele vinha aprendido, né, com os seus pais, né? E a descendência será abençoada. Como que foi a descendência de José? Hoje nós estamos aqui, Baruch Hashem, por causa de toda essa descendência do povo, né? E Efraim e Manassés, né? As tribos aí espalhadas, bendito seja Hashem por isso. E no Passuque 3 ainda fala assim, a fartura também, tá? Fartura e sabedoria, porque quando dizemos bens e riquezas, a gente só pensa no material, e não é isso que Hashem quer. Já Hashem quer que nós sejamos fartos em sabedoria, sejamos fartos em temência, sejamos fartos em conhecê-lo, né? Se alguém se vangloriar, como diz em Jeremias, se vanglorie em conhecer a Hashem. É isso que Hashem nos pede. O caminho do reto é de luz para os retos. Porque não adianta nós ficarmos
mostrando ao ímpio que a Torá é válida, se ele não aceita a Torá como válida. Então, o caminho dos retos, porque toda vez que nós lemos a palavra do Eterno, ela mesmo está nos julgando. Nós mesmos estamos sendo julgados por aquela palavra, porque nós estamos tendo o conhecimento. Então, que o limpo se limpe mais e que o sujo se suje mais, né? Como nós já vemos lá em Apocalipse. Então, caminho reto de luz para os retos. O caminho da Torá é um caminho reto de luz para a nossa vida. O bom homem mostra favor e guarda a sua palavra em julgamento. O homem reto, né? O homem bom, ele mostra um favor, ele empresta, ele faz sedacá. Né? A gente precisa falar de sedacá também, irmãos, porque a sedacá é uma coisa que Hashem tem isso no coração, para que nós, por isso que existe o pobre, para que nós, mesmo nós sendo pobres, nós tenhamos também compaixão. É essa que é a razão. Não é para que você seja rico e você seja abundante e você vai se sobrepor sobre aquele necessitado, né? Humilhando. Não, para o Eterno mostrar que você tem que ter compaixão também com o pouco que você tem, o mínimo que você tem, não precisa ser rico, não. Você também tem que ajudar, não só financeiramente, mas em palavras, em suas atitudes. Essa é uma sedacá que Hashem quer que façamos, né? O justo jamais será grandemente abalado. O 6, o Passuque 6, tá? Sua memória jamais será esquecida. O que aconteceu com Yosef? Yosef, depois de muito tempo, ele ainda pediu para que ele não ficasse, que o corpo dele não ficasse lá no Egito. Bendito seja Hashem. E até hoje nós falamos do nosso patriarca Yosef, até hoje, estamos aqui mencionando sobre ele, né? Notícias más não trará medo, porque o coração está firme, acreditando em Hashem. Mesmo que as notícias venham, mesmo que coisas ruins estão para acontecer, mas nós temos que ter o nosso coração firmado na Torá, porque ela é o sustento da nossa vida. Ela nos traz a luz para o nosso caminho, ela nos traz alegria, ela nos remete a saber quem realmente nós somos perante o Eterno, para a gente não pecar, para a gente não transgredir a Torá. Porque o pecado, 1 João 3,4, é a transgressão da Torá, da palavra de Hashem, do ensino de Hashem, dos mandamentos, do ensino, porque Torá é ensino, né? Então, nós temos que fazer tudo para que nós sejamos prontos para nunca estar distante dessa santa palavra, né? E o desejo do ímpio vai perecer, porque o ímpio não está preocupado com isso. O sujo que se suje mais, e o reto que limpe mais, o limpo que se limpe mais. Seja santo, como eu sou Kadosh. Isso quer dizer que não é difícil nós sermos, senão o Eterno não ia colocar isso para nós fazermos. Ser de santo. Santo não é de asinha, bater na borboleta, não. Ser de santo é separado. Seja separado em estudar, em praticar, examinar, ruminar a Torá de Hashem, ruminar a palavra de Hashem. O que a gente pode ser melhor hoje? Sabe? O que nós podemos fazer hoje? O que eu não fiz hoje? O que eu poderia ter feito? Então, é isso que o Eterno pede para nós fazermos. E assim, Yosef, ele fez, nós temos na história que a gente está vendo a cada dia, né, o que nós vimos nas parashotas anteriores, e agora essa que vai entrar, Yosef, ele poderia ter se vingado dos irmãos, ele poderia ter se usurpado, né, com a esposa de Potifar, na casa de Potifar, ele poderia ter feito muita coisa, mas ele foi um homem reto, né? O coração dele estava firme no Eterno. Passou pelo calabouço, passou pelas as mentiras, né, dos irmãos, a inveja, né? Porque você cobiçar uma coisa, você, poxa, o fulano tem uma coisa, eu também quero ter, mas você tem inveja, você deseja que a pessoa não tenha, a pessoa que tem inveja, ela tem ódio de você, ela te deseja o mal. E era isso que os irmãos dele tinham planejado, verdadeiramente tinha planejado a morte dele. Mas o Eterno, por causa do coração dele que estava firme em Hashem, até isso o Eterno o livrou, né? Que nós sabemos qual foi a razão futura. Bendito seja o Eterno por isso. Alguém quer falar alguma coisa? Por favor, fique à vontade. Para o Hashem, Ana, Mishlei diz que o temor a Adonai é o princípio da sabedoria, né? Do conhecimento. Temer ao Eterno é o princípio de tudo, né? De desenvolvermos todos os frutos, como somos comparados com uma árvore, né?
que dá fruta, a Torá diz isso. Então, o temor ao Eterno é o princípio de todas as coisas. Baruch Hashem. Amém, Baruch Hashem. Alguém mais? Se alguém quiser falar, pode mencionar, depois eu já posso passar para o próximo, ok? Baruch Hashem, né? Ô, Richard, pode falar. Fica à vontade, mano. Depois só sobre CDK. Quando estendemos a mão para o necessitado, o Hashem nos ajuda, né? Baruch Hashem. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Só trazendo alguma coisinha aqui no Passuque 4 que me chamou bastante a atenção, que diz: ao justo nasce luz nas trevas. É interessante isso, né? Quando a gente pensa, o justo, né, um tzadik que obedece a Torá, que obedece ao Eterno, ele vive em trevas? Não, ele não vive em trevas, ele vive em luz, na luz que vem da Torá, né? Então, por que o Passuque diria que ao justo, a um tzadik, uma luz nasce nas trevas, como se esse tzadik vivesse em trevas, né? Então, eu entendi que a ideia do Passuque, né, dessas palavras, é dizer que o tzadik, um justo, independente da situação que ele esteja vivendo, independente do problema que ele tenha que enfrentar, o Eterno ele sempre dará um meio de escape, o Eterno ele sempre fará com que uma luz brilhe, é como aquela luzinha no fim do túnel, como muitos dizem por aí, mas é exatamente isso, né? Às vezes enfrentamos aí situações complicadas, que achamos que não tem jeito, mas a luz ela sempre brilha, né? Por sermos, não pelos nossos próprios méritos, não é? Mas por obedecermos Torá, por honrarmos ao Eterno, amarmos ao Eterno acima de todas as coisas. Então o Eterno ele tem Hesed, né? Ele tem aí uma grande misericórdia e compaixão para com as nossas vidas, e ele nos dá, né, essa luz para que venhamos saber o que fazer em determinadas situações. Então, isso passou que me chamou bastante atenção nessa área. Baruch Hashem, só isso só, tá? Mano, isso é interessante que o Mano Josemar acabou de falar sobre a Tzedakah. Eu acho um assunto interessante, muito importante para falarmos um pouco, porque muitos estão preocupados, dizendo que amam o Eterno, que faz a obra do Eterno, né, trabalha para o Eterno, mas o Eterno acaba até confundindo, né, nessa questão do ritual. E a Tzedakah é um dos pilares, eu acredito que é um dos pilares, né, além da Teflar, a Tzedakah, né, e a Techuvar, são os pilares do amar o Eterno, né, e lá em Tiago, 1:27, diz que a observância religiosa que o Eterno quer, o Pai, é considerada pura e irrepreensível essa, cuidar dos órfãos, das viúvas e suas dificuldades, e não se deixar contaminar pelo mundo, é ser bondoso, né, é cuidar, não somente em dinheiro, mas, mano, eu não tenho dinheiro para ajudar em Tefilar, no medicamento, numa comida, compartilhando um shiur, porque a palavra do Eterno ela tem poder para mudar todas as coisas. Então, não somente em dinheiro, a Tzedakah ela envolve muitas coisas. Nós temos exemplos, nós estamos falando do nosso patriarca, Abraham. Os sábios dizem que ali ficavam abertas, né, as portas da tenda de Abraham, para que nenhuma pessoa passasse e ele passasse desapercebido, porque ele queria oferecer o melhor, né? Nós temos muitos exemplos na Torá falando sobre essa bondade, né, sobre a verdadeira tzedakah, né, que muitos confundem. Amar o Eterno não é você ter uma crença somente, mas o que você faz com isso? É uma ação. A emunar, ela é uma ação. O arvar, ela é uma ação. A tzedakah não é somente em dinheiro, mas envolve muitas outras coisas. Baruch Hashem, mano, podem continuar. Baruch Hashem, é interessante, mano, que através da tzedakah também, a gente acaba nutrindo, né, uma outra pessoa, né, não só fisicamente, mas também espiritual.
a gente consegue dar uma vitalidade através da tzedakah, né, a alguém. Essa pessoa, ela se sente, digamos assim, ela se sente vista, não é? Importante. Às vezes, infelizmente, né, atualmente, acontece de muitos não darem absolutamente nada por ninguém, sabe? É sempre eu, e ninguém consegue mais servir, né, um ao outro de fato como a Torá ensina. Então, alguns se sentem invisíveis ou angustiados, né? Ninguém se importa, esse tipo de pensamento. Então, quando fazemos uma tzedakah, também ajudamos dessa forma, né? Nutrimos o espiritual de uma determinada pessoa e assim ajudamos ela também a conhecer a Hashem, a se aproximar de Elohim. Pode seguir, mano, se quiser ir. É bem profundo, mano, você falou. Muito interessante. Tá me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. É mano. bem profundo, você falou. Do Hashem. Pode prosseguir, mano. Então vamos agora para Brit, né? Mano Josmar, tá aí? Sim. Pode ficar à vontade, mano. Comentar a Brit. Baruch Hashem. Só um minutinho aqui, manos, que eu tava... Comentar aqui a Brit. Eu coloquei na tela aí, mano, se precisar, tá bom? Agradeço, mano. Eu vou ler na sua versão aqui, que a minha tô meio que perdido aqui. Aliás, vamos lá, Atos dos Apóstolos, né? Capítulo 7, passou aqui 9 ao 16. Começando aqui no 9, então. Os patriarcas invejosos de José e Yosef venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele e livrou de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graças e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que constituiu o governador daquela nação de toda a sua casa real. Já começando aqui, né, a Mana já até citou a questão da inveja, né? É uma coisa que de fato realmente nós vemos muito e que além de prejudicar a pessoa quem está sendo invejada, ela retrata uma condição que eu não tenho, fulano também não pode ter, né? Então aqui nós já vemos que isso já foi um motivo para que Yosef fosse vendido, né, à terra de Misraim. E interessante que em qualquer das ocasiões que nós vamos ler aqui, o Eterno estava com ele, mesmo ele sendo invejado, mesmo ele sendo perseguido, mesmo ele sendo até se nós lermos lá na Torá, nós vamos ver que ele muitas das vezes ele era tratado como ele, né? Não era tratado nem pelo nome. Né? Então tudo isso aqui nos retrata que por mais que ele fosse invejado, por mais que ele fosse odiado pelos próprios irmãos, Hashem estava com ele, né? O Eterno era com ele e os livrava de tudo isso. Tá? Próximo passo aqui, no 11, diz assim: sobreveio, porém, fome em todo o Egito. Em Canaã houve grande tribulação e nossos pais não achavam mantimento. Aqui, né, a condição que levou com que eles descessem, né, que eles se deslocassem até o Egito atrás de mantimento, atrás de víveres, né, para que pudessem sobreviver. O interessante de tudo isso é que o Eterno ele sempre trabalha daquilo que nós menos imaginamos. Né? Yosef, né, vendido como escravo, né, sofreu essas tribulações todas que nós acabamos de comentar, acabamos de ouvir, né, todos esses problemas que aparentemente, por mais que pareçam que não sejam problemas, eram problemas sérios, né? Só o fato de, se você ler não se envolvendo
né, no episódio, na história, você talvez não entenda, mas quando você passa a envolver, a entender o porquê, os motivos, né, motivos aparentemente simples, né, achava que ele era mais querido, tal, essas coisas todas, o levar a essa condição. Então, o Eterno já trabalhando dentro da possibilidade dessa fome, já fez com que tudo acontecesse, né, fez com que tudo fosse provido para que, quando chegasse essa época, tivesse justamente Yosef como governador lá no Egito. Né? Então, muitas das vezes a gente não compreende o trabalhar do Eterno, não compreendemos assim o agir do Eterno em si, né? Mas tudo tem o seu propósito, né? O sofrimento, né? A tribulação, todos esses motivos que Yosef passou, acabou culminando aí para que eles tivessem, eu posso até colocar assim, para que eles pudessem ter a sua geração preservada, né? Digamos assim. Mas, tendo ouvido, o 12, né? Mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou-lhe pela primeira vez os nossos pais. Tá? Então, nós sabemos aí, né, essa primeira expedição que desceu para o Egito, que teve o contato com Yosef sem ter o reconhecimento, né, e tudo isso aqui, é claro, né, por determinação, por ordem do Eterno, né, tudo isso por providência divina. Na segunda vez, José fez reconhecer por seus irmãos e se tornou conhecida de Faraó a família de José. Então José mandou chamar seu pai Jacó e toda a sua parentela, isto é, 75 pessoas. Jacó desceu ao Egito e ali morreu, e também nossos pais, e foram transportados para Siquém e posto no sepulcro que Abraão ali comprara com dinheiro aos filhos de Amor. Esse último passo aqui, né, nós vimos na paraxá de número 5, né, quando Abraham adquiriu aquelas terras para poder fazer o sepultamento de Sará. Aqui nesses passuques comentados aqui, por mais que nós tenhamos assim, vemos as dificuldades que Yosef passou, né, que a Amanda até comentou, né, aquela sedução que ele que ele não se deixou levar, né, todas essas características, né, que ele fugia do mal, que ele temia o Eterno, tal tudo culminou nessa, como que eu posso colocar assim, nessa preservação, né, dessa geração que haveria de formar esse povo, que haveria de formar, né, dando continuidade aí ao povo que o Eterno havia prometido lá atrás para Abraham, né, que ia tirou ele sacou ele da parentela que ele vivia, fez com que ele saísse por si só, né, aparentemente, né, não tinha muito, né, um filho, né, na velhice, na idade já de 100 anos, né, Isaac teve 2, teve Esav e Jacó, e agora esses 12. Né? Então, o Eterno manteve essa palavra de fidelidade com ele mesmo, né? E fez com que essa geração fosse preservada, não padecendo com fome, não, por mais que tivesse erros de pessoas, né, dos próprios irmãos, né, o Eterno fez com que tudo fosse preservado, fez com que tudo se direcionasse para que essa geração fosse mantida, né, e que hoje é o nosso povo. Né? Então, essa fome, por mais que parece ser uma coisa simples, né, ela teve aí o controle do Eterno, né, o Eterno estava no controle de tudo e ainda está no controle até hoje. Baruch Hashem. Os irmãos quiserem fazer algum comentário? Baruch Hashem, mano. Interessante, a gente fala, né, que o Eterno, ele revelou teus sonhos para Yosef, né, que ele chegaria ali, estaria entre os grandes, mas não falou que eles cairiam ali, né, no poço, que ele passaria por essa tentação, passaria por uma prisão, e hoje não é diferente conosco, né, o Eterno, ele nos faz uma promessa, e quando nós começamos, o vento sopra um pouquinho mais forte, nós já queremos desviar da Torá. Nós não permanecemos fiéis ao Eterno, nem à sua Torá. Né? Imagine se o Eterno falasse ali para Yosef que ele ia passar por tudo aquilo. Né? Mas aí está, né?
nós permanecermos fiéis, permanecermos buscando o caminho de retidão, buscar a Torá a cada dia, porque a Torá é uma conduta de vida, né, mano? E a partir do momento que nós olhamos para os lados, o vento, né, começa a balançar um pouco mais e a gente pode se perder. Mas Yosef, ele continuou firme, crendo que o Eterno, desde o início da criação, nós vemos que o Eterno, ele é fiel para cumprir a tua palavra, ele é zeloso para cumprir a tua palavra, né? Ele não é homem que minta, nem tampouco se arrependa. Ele cumprirá tudo aquilo que ele determinou, né? E hoje está se cumprindo ainda, né? Nós somos dessa geração, os nossos antepassados, Abraham, Isaac, Jacob, né? E está se cumprindo. Quantas coisas se cumpriram muito depois, né? Mas não porque ele deixou de fazer, mas porque o Eterno tem um tempo para todas as coisas e nós temos que permanecer. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Boas palavras, porque isso aí também nos remete a lembrar, né, que havia uma promessa e eles sabiam dessa promessa, né? E nem por isso ele se desviou, porque ele sabia que o Eterno tinha uma promessa de fazer grande a geração, desde a promessa que houve lá atrás, né? E isso também nos remete à promessa que Hashem tem para nós. Do Olam Rabá, nós temos que estar firme, estar sempre procurando, né, preservar a nossa emuná a cada dia, nos fortalecer na própria palavra do Eterno. Então, isso também nos remete a isso, a um paralelo, né? Verdade, mana, Baruch Hashem, né? Nós às vezes deixamos nos levar, porque o mundo oferece tantas coisas, né? Tantos pratos, né? Lembro também de Daniel, ali, ó, ele teve oportunidade de sentar na mesa do rei, mas ele preferiu não se contaminar. E nós fomos chamados para ser um povo separado. Ah, mas, mana, eu não tenho que falar com pessoas que não confessam emunar? Não, não é isso. Mas sim separar. O Eterno nos chamou para ser um povo kadosh, porque ele é um aba kadosh. Então, Yosef também não se contaminou, ele creu na promessa, né? Quantos escolheram não se contaminar? E nós hoje? Né? A Mana Leocádia colocou no chat ali, irmãos, gostaria que falasse alguma coisa sobre Natal, que católicos evangélicos comemoram. Mana, bom ela ter falado, a gente lembra que quinta-feira terá um estudo sobre Hanukkah, né? Isso são datas comemoradas pelo paganismo, tá? Não, a Shia não nasceu em dezembro, outras coisas, tá, Mana? Manos? Baruch Hashem. Baruch Hashem. Interessante na questão das promessas, né, que as manas trouxeram aí de promessas, de ser separado, enfim, tudo muito bem explicado, quando Josimar também, que no caso de Yosef, o Eterno ele mostrou a Yosef o final, né, digamos assim. O Eterno não mostrou a Yosef a trajetória, mas mostrou o final da trajetória, que era um final bom para ele, né? Já em outros casos na Torá, nós vemos que o Eterno mostrou a trajetória, mas não mostrou o final. Ele inverteu a ordem. Então, mas independente de como o Eterno faça, mostrando a trajetória e ocultando o final, ou mostrando o final, mas ocultando a trajetória, ele sempre deixa bem claro que a firmeza ela tem que permanecer, né? A perseverança, né? Que temos que continuar firmes na Torá dele e ouvindo as instruções dele, né? Para que nós de fato venhamos alcançar aquilo que ele prometeu. E Yosef, ele poderia, né? Na situação que ele teve com aquela mulher lá, né, muito bela, que estava se apresentando para ele, querendo ter relações com ele, provocando ele, né, ele já estava também como praticamente um governante da casa, né, cuidava de tudo, fazia tudo ali, e ele podia, né, já estou bem, estou governando a casa, já estou numa posição boa de destaque,
né? A mulher está aqui, vou me relacionar com ela, ela não vai contar, ninguém vai saber, então eu vou continuar nessa posição. Mas ele preferiu se manter fiel ao Eterno, né? Ele tinha uma coisa aparentemente boa em mãos, mas ele não se deixou levar por essa aparência. Ele se virou ao Eterno, né? Fugiu daquilo, né? Daquela moça, passou pelo que passou e teve o final que teve, né? Por causa da fidelidade dele, Hashem. E isso acontece ainda às vezes hoje em nossas vidas, que passamos por alguns problemas que é necessário uma firmeza, uma perseverança, sabe? Ouvir de fato as orientações de Hashem para que nós alcancemos o final que Hashem pode já ter nos revelado ou não, porque às vezes ele revela somente a trajetória. Para o Hashem, podem prosseguir. Para o Hashem, mano, agora é Haftarah, né? Sim. Pode comentar então já? Pode, mano, fica à vontade. Ok. Bom, a Haftarah dessa semana está lá no livro de Amós, capítulo 2 e 3. Vai colocar na tela, mano? Sim, mano, vou colocar só um minutinho. Ok. Está lá no livro de Amós, capítulo 2, versículo 6 e capítulo 3, Passuque 8. Tá na tela aqui, eu vou acompanhar na tela aqui então. Bom, eu vou ler. Sim, vou iniciar a leitura aqui no 2 aqui, aí eu trago o contexto aqui para quem está nos acompanhando aí, para poder entender melhor. Que diz assim, assim diz o Eterno, por 3 transgressões de Israel e por 4 não. Deixa eu aumentar o zoom aqui para mim, aqui. Não sustarei o castigo, porque os juízes vendem o justo por dinheiro e condenam o necessitado por causa de um par de sandálias. Suspiram pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres e pervertem o caminho dos mansos. Um homem e seu pai coabitam com a mesma jovem, e assim profanam o meu santo nome. E se deitam ao pé de qualquer altar sobre roupas empenhadas e na casa do seu Eterno. Bebem o vinho dos que foram multados. Todavia eu destruí diante deles o amorreu, cuja altura era como a dos cedros, e que era forte como os carvalhos. E destruí o seu fruto por cima e as suas raízes por baixo. Também vos fiz subir da terra do Mitzraim, do Egito, e 40 anos os conduzi no deserto, para que possuísseis a terra do amorreu. Bom, nós temos um cenário aqui até um pouco meio caótico, digamos assim, porque o povo de Israel tinha, mais uma vez, se desviado da Torá, estavam fazendo aquilo que não convinham fazer, maltratando o necessitado, tendo relações ilícitas, relações sexuais ilícitas. Eles estavam rejeitando a Torá, não estavam guardando os mandamentos da Torá, estavam pisando o pobre, em vez de fazerem tzedakah, em vez de ajudarem, estavam pisando o pobre. E estavam também ignorando o conselho dos profetas. Tanto que o Eterno diz aqui, olha, em outras palavras, o Eterno diz aqui, apesar da forma que vocês estão vivendo, uma forma errônea, uma forma errada, e do que vocês estão fazendo, ainda assim eu levantei profetas no meio de vocês, para que pudessem, para que eu, através deles, pudesse falar a vocês. Também destruir os amorreus diante de vocês. Também fiz vocês subirem, saírem da terra do Mitzrayim, do Egito, concedi liberdade a vocês. Então, apesar da forma que vocês estão vivendo, eu fiz isso, como se o Eterno quisesse mostrar a eles que o Eterno só queria o bem deles, só queria que eles o temessem, que eles mudassem a
forma de viver, a forma de agir, a forma de fazer as coisas. Então o Eterno se revelava a eles, mas ainda assim eles não voltavam de seus corações ao Eterno. Aí o Eterno ele continua dizendo aqui no Passuque 11: dentre os vossos filhos suscitei profetas, né, que eu até acabei de falar aqui. E dentre os vossos jovens, nazireus. Não é isto assim, filhos de Israel? Aí, diz o Eterno. Vemos que o Eterno aqui ainda indaga o povo. Olha só. Olha, se eu estiver mentindo, em outras palavras, se eu estiver mentindo, me podem falar, me dizem aí. Mas não é isso que tem acontecido, não é isso que eu tenho feito. Né? Então, isso até poderia até trazer também um pouco de vergonha ao povo, né? Ao povo ouvir isso, né? E dizer, poxa, realmente, apesar da nossa forma de viver errado, o Eterno ele fez tudo isso, tem feito tudo isso, né? Exigindo de nós, querendo de nós uma mudança, poderia ter nos destruído, mas ele, ao invés de destruir, está procurando que venhamos a mudar, não é? Isso é nós vemos aqui a récede do Eterno aqui de uma forma bem clara, sabe, bem bonita, né? Que independente do que fazemos de errado, né, se erramos em algum ponto, se ele tem algo bom para nós, ele vai dar, independente se estamos nos afastando de alguma forma disso, da promessa, né? Mas o Eterno ele procura, né? Ele procura nos ajudar a fazer a escolha certa. É exatamente o que ele está fazendo aqui, né? Dizendo ao povo: olha, independente do que vocês estão fazendo aí, eu estou colocando algo bom diante de vocês, né? Então escolham, sabe? Façam a escolha correta. Aí isso é uma misericórdia, uma compaixão que muitas das vezes nós não temos, sabe? Infelizmente, às vezes não queremos ajudar, não queremos entender, compreender aqueles que estão à nossa volta, mas o Eterno ele compreende e temos que fazer da mesma forma que ele. Então o Eterno estava apresentando ao povo: olha, vocês estão errando, isso tem que mudar, tem algo bom aqui para vocês, na frente de vocês, mas vocês têm que vencer, né, esse mal que está fazendo parte da vida de vocês, que nesse caso aqui, né, não só idolatria, mas mentiras, né, estavam seguindo suas próprias mentiras, seus próprios desejos, estavam maltratando quem precisava de ajuda, enfim, estavam fazendo tudo conforme a Torá ensina que não devemos fazer. Então o Eterno estava tentando mostrar isso ao povo. Aí o Eterno continua. Aí olha só o que o povo fez, né? Mas vós aos nazireus destes a beber vinho, né? E aos profetas nazireu era vamos colocar de uma forma simples aqui, alguém separado, né? Existia algumas coisas em específico que uma pessoa separada para nazireado não poderia fazer, né? Como, por exemplo, tocar um cadáver, né? Um corpo de um animal, né? Já morto, beber vinho, e outras características também de um nazireu. Então, mas vós aos nazireus destes a beber vinho, ou seja, vocês corromperam eles, fizeram com eles o que não deviam. E aos profetas ordenaste dizendo: não profetizeis. Então nós vemos aqui que, apesar do Eterno estar tentando ajudar o povo estava ignorando, sabe? Ignorando os conselhos de Hashem. Hashem estava dizendo: olha, não faça, mude a direção, façam techuvá, né? Façam techuvá. Estava falando através dos profetas, mas o povo estava chegando para os profetas e dizendo: olha, não queremos ouvir, não precisa profetizar, não precisa nos passar o conselho do Eterno, porque nós não queremos. Então isso é uma situação bem complicada,
quando o Eterno fala e nós não conseguimos ouvir, porque se não ouvirmos as orientações de Hashem, de Elohim, de quem vamos ouvir? Se não seguirmos os conselhos de Elohim, de quem vamos seguir? Aonde vamos procurar conselhos verdadeiros? Se é Ele quem possui todo o conselho e toda a orientação que Ele nos dá através da sua Torá, através da Torá dele, que funciona aos nossos olhos como luz. Então, o povo, ao dizer isso, ao recusar as orientações de Hashem, eles estavam aceitando a condição deles, que não era uma condição boa. Eles estavam aceitando essa condição. Não, é mais ou menos assim. Sabemos que a nossa condição não está de acordo com a Torá, mas queremos ficar assim, vamos ficar assim. Não queremos fazer teshuvá. Então, e o Eterno, na sua hesed, na sua misericórdia e compaixão, continuava tentando levá-los a teshuvá, enxergar o que estava à frente, ajudá-los a entender aquilo que eles não estavam entendendo nesse determinado ponto aqui da história. Então, o versículo, aí o Passuque 12, Passuque 13, ainda no capítulo 2. Eis que farei oscilar a terra debaixo de vós, como oscila um carro carregado de feixes. De nada valerá a fuga ao ágil. O forte não usará sua força, nem o valente salvará sua vida. E o que maneja o arco não resistirá, nem o ligeiro de pés se livrará, nem tampouco o que vai montado a cavalo salvará sua vida, e o mais corajoso entre os valentes fugirá naquele dia, diz o Eterno. Então aqui nós já vemos aqui uma consequência. O Eterno chegou, o Eterno orientou, o Eterno tentou, o povo não quis, e houve uma consequência bem ruim por causa da má vontade do povo de ouvir as orientações de Elohim. Aprendemos com isso que os nossos ouvidos têm sempre que estar atentos à voz de Hashem, porque se não ouvirmos a voz dele, ouviremos qualquer outra voz, seja a voz do nosso Yetzirah, seja a voz de uma influência maligna, externa, enfim, vamos ouvir qualquer outra voz, menos a voz de Elohim. Então, quando a voz de Elohim ela não reina em nossas vidas, outras vozes reinam. E essas vozes elas nos levam aí a fazer o que não convém, a fazer aquilo que não é bom diante de nosso Elohim, diante da Torá, mediante o que a Torá ensina. Agora, quando a voz de Elohim ela persiste em nossas vidas, em nossos ouvidos, em nossa vida, em nosso ser interior, digamos assim, dificilmente ficaremos perdidos em alguma coisa. Ainda que tenhamos alguma dúvida em algo, porque isso acontece, é normal acontecer, mas a luz vai brilhar em algum momento. O Eterno ele vai nos mostrar o que fazer em algum momento. Então o Eterno ele orienta o povo ignora a orientação e o Eterno diz: olha, a consequência é essa daqui. Porque eu estou tentando evitar que essa consequência chegue a vocês, mas se continuarem nesse caminho, querendo o que vocês querem, vivendo dessa forma, haverá uma consequência ruim. E sabemos que o Eterno ele não tem prazer que soframos, ele não tem esse prazer. Ele quer sempre o nosso bem, ele quer sempre que tenhamos de fato uma vida bem-aventurada, baseada na sua Torá, uma vida feliz, sabe? O Eterno quer que nos sintamos realizados, ainda que passemos problemas, passemos dificuldades, o Eterno, nós vemos que todos os dias o Eterno nos concede o básico para a vida, o pão de cada dia, e ele concede muito mais. Ele nos concede coisas todos os dias que não precisamos, que se não tivermos, não vamos morrer por causa disso. Então, tudo que o Eterno nos dá, além do que é básico, para que venhamos viver, alimentação, uma morada, água, para que venhamos beber, água limpa, tudo que passa disso é lucro para nossas vidas. Então, o Eterno ele deseja o nosso bem.
Antes de entrar no capítulo 3, alguém já quer falar alguma coisa ou acrescentar algo? Baruch Hashem, mano. Aqui em Devarim 28 diz: se ouvirem com atenção o que diz Adonai, seu Elohim, guardarem e obedecerem todas as suas mitzvot, que entrega a vocês hoje, Adonai, seu Elohim, os estabelecerá acima de todas as nações da terra, e todas as bênçãos a seguir serão suas em profusão. Se vocês fizerem o que Adonai, seu Elohim, diz, vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Os frutos do seu ventre, o fruto da sua terra e o fruto do seu gado serão abençoados, as crias do seu gado e rebanhos. Suas cestas de grãos e amassadeiras serão abençoados. Vocês serão abençoados quando saírem e quando entrarem. Aqui, Adonai, é claro, se ouvirem com atenção o que diz Adonai. O que nos afasta, né? Porque a Torá diz que as mãos poderosas do Eterno estão sempre estendidas em nossas direções. É nós que nos afastamos quando nós queremos fazer a nossa vontade, né? Porque há uma diferença entre permissão e vontade. Permissão é conta própria, nós estamos por conta própria, né? Nós estamos ouvindo a nós mesmos, e como diz a Mana em algumas paraxá atrás, até mesmo ouvindo a boca da serpente, continuando ouvindo a boca da serpente, né? E vontade é o que é melhor, que é boa, perfeita e agradável, que é a vontade do Eterno, que é a Torá. Mas sabe que é difícil, mano? Porque a Torá ela nos confronta a cada dia, ela nos mostra onde estão nossos erros. E aí há uma luta entre o Ruach e a carne, né, o espírito, há uma luta constante, né? E vence quem está mais alimentado. E quem nós estamos nos alimentando? É a nossa Ruach ou é a nossa carne? Baruch Hashem, mano, pode seguir. Exatamente, mano. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Bom, capítulo 3, se a Mana puder dar uma descida na tela, por favor. Obrigado. Bom, capítulo 3, Passuque 1, que diz assim: ouve a palavra que o Eterno fala contra vós outros, filhos de Israel, contra toda a família que ele fez subir da terra do Mitzraim, dizendo: de todas as famílias da terra, somente a vós outros os escolhi. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Bom, ponto. Vamos fazer um comentário aqui, porque esse 2 aqui é bem interessante. Olha o que diz: de todas as famílias da terra, somente a vós outros os escolhi. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Ou seja, a punição, né, o castigo é para que nos afastemos, venhamos a nos afastar da Torá, é para que venhamos a nos afastar de Elohim, é para que venhamos sofrer ou coisas desse tipo. Não. Toda vez que o Eterno ele nos corrige em alguma coisa, é para que venhamos melhorar, né? É para que venhamos deixar um determinado erro de lado, né? Para que haja crescimento, para que haja amadurecimento. Então, por isso que esse é um dos motivos pelos quais o Eterno sempre enviava juízos, né, castigos, punições ao nosso povo, para que o povo viesse a melhorar, né, até porque havia promessas para o povo de Israel, né? Tem promessas, né? Estou trazendo um contexto passado aqui, mas tem. Mas vamos continuar no contexto passado. Tinha promessas para o povo. E o Eterno sempre deixou claro que para que essa promessa, né, fosse alcançada, né, para que a terra prometida fosse alcançada, uma terra que manava leite, manava mel, tinha que haver mudança, né, tinha que haver uma melhor obediência à Torá, uma vida mais uma vida que estivesse mais de forma mais concordando um pouco mais com a Torá, né? Então o Eterno ele sempre deixava bem claro que a terra, né, a promessa, ela não poderia ser alcançada se eles vivessem da forma que quisessem. Então o Eterno enviava a punição, o castigo, o povo era castigado, e aparentemente no momento que o povo recebia o castigo, o povo mudava. Não, nossa, vamos nos voltar para Elohim, né, vamos mudar. Mas vemos que mais à frente o erro persistia ou mesmo até piorava.
não é? E o Eterno novamente enviava castigo, porque o Eterno queria mudança, o Eterno não queria destruir, né? Tanto que o Eterno poderia ter destruído várias vezes, né? Até o próprio Moshe, em determinada vez, ele pede para Elohim não destruir o povo. Olha, não faz isso não, Hashem, porque o Eterno, você resgatou o povo com tanto arravá, né? Com tanta dedicação, tem cuidado do povo, trouxe para cá para destruir, tem misericórdia, tem reset. Moshe dizendo a Elohim, né, pedindo pelo povo por causa de um erro, né, na verdade de vários erros que o povo tinha cometido. Então a punição ela tem que ser entendida dessa forma. Nós que servimos a Elohim, né, que obedecemos a Torá, né, e até mesmo para aqueles que ainda não têm não seguem Torá, sabe? Não conhecem não conhecem a Elohim, né? Porque Elohim ele ajuda a todos, né? A chuva vem para justo e para não justo, o frio, o calor, né, vem para justo e para não justo, a terra produz para justo e vemos também a terra produzindo o seu fruto para não justo também, né? Então a punição ela tem que ser encarada de uma forma, um determinado castigo ele tem que ser encarado de uma forma boa, para que você alcance algo melhor, não para que você volte para o Egito, né? O que o Eterno queria quando ele castigava o povo? Que o povo melhorasse, né, para que ele alcançasse a terra prometida, não para que ele voltasse ao Egito, né? Ele queria que o povo seguisse em frente, né? E aí entramos no passuque 3, que diz: andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo. Bom, esse daqui é um problema que estava acontecendo também no meio do povo. Uns queriam uma coisa, outros queriam outra, não estava havendo uma concordância. Vemos na escritura que o reino dividido ele não permanece, ele não subsiste, ele não se firma, né? Esse conceito de divisão, de não haver concordância, se aplica em todas as áreas, na área familiar, na área secular, num determinado trabalho, em uma nação, um povo, toda uma nação, os governos das nações, em um relacionamento, quem é casado, enfim, isso se aplica em todas as áreas, em todos os ambientes da nossa vida. Se não há concordância entre um e outro naquilo que se está procurando e naquilo que se está fazendo, a coisa ela não permanece, ela não funciona. É exatamente o que acontecia muitas vezes no meio do povo de Israel, né, e que estava acontecendo aqui também, né? Uns estavam vivendo de uma forma, outros estavam vivendo de outra forma, e o povo estava, apesar de estarem aparentemente, né, em união, vamos colocar assim, vivendo no mesmo ambiente, estavam também ao mesmo tempo separados um do outro, não estava mais havendo concordância, né, com o que a Torá pedia, com o que Elohim pedia a eles, né, através da sua Torá. E por causa disso, o nosso povo sofreu muito, sofreu bastante. Nós vemos que todas as vezes que o povo em uma só voz clamava a Elohim, buscava a Elohim, as coisas funcionavam, as coisas fluíam. Eles conseguiam seguir em frente, eles conseguiam fazer praticamente tudo. Não importa a guerra que eles entrassem, eles venciam a guerra. Não importa quem fosse combater contra o povo, eles venciam, porque todos eles permaneciam numa única visão, num único propósito. Agora, quando acontecia deles não estarem numa perfeita concordância, emuná, digamos assim, uma fabilidade aí na emuná de um concernente a emuná do outro, havia consequências, né? Perdia uma batalha, alguns do próprio povo morriam, né? Castigados aí pelo próprio Elohim, enfim, aconteciam algumas situações aí bem ruins, né? Então, Hashem, a Torá, cada mitzvot da Torá nos ajuda a chegar em uma harmonia com aqueles que estão à nossa volta. Quando cada um faz a sua parte, tem-se uma harmonia incrível,
né? Uma harmonia muito grande. Cada mitzvot que existe na Torá nos conduz, nos direciona para essa harmonia. É o que Elohim estava tentando mostrar, fazer aqui para o povo. Né? Só que o povo, infelizmente, não estava conseguindo, vamos colocar assim, captar essa mensagem. Alguém quer comentar algo ou posso seguir? Pode seguir, mano. Tá ok. Versículo 4. Rugirão o leão no bosque, sem que tenha pressa, levantará o leãozinho no covil a sua voz, se não tiver apanhado, cairá a ave no laço em terra, se não houver armadilha para ela, levantar-se-á o laço da terra, sem que tenha apanhado alguma coisa, tocar-se-á a chofar na cidade, sem que o povo se estremeça, sucederá algum mal à cidade, sem que o Eterno tenha feito? Certamente o Eterno, o Criador, não fará coisa alguma, sem primeiro revelar o seu... E aqui tem... É muito interessante isso aqui. Passuque 7. Certamente o Eterno Criador não fará coisa alguma, sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Eterno Criador, quem não profetizará? Então, olha o que o Eterno diz aqui. Que ele não fará nada. Né? O Criador não fará coisa alguma sem primeiro revelar, sem primeiro mostrar os seus segredos ao povo, a nós também. Bom, qual era a situação do povo? O povo estava tão envolvido em seus próprios pensamentos, e desejos e vontades, naquilo que queriam, que eles já não estavam mais conseguindo ver e ouvir as orientações de Hashem. Hashem, vimos aqui na leitura que fizemos aqui, que Elohim ele estava o tempo todo mostrando ao povo o que ele queria e o que ele iria fazer para com o povo se o povo não obedecesse às orientações dele. Né? Só que vemos que o povo agia de forma a ignorar, né, os conselhos dele. São dois os casos. Às vezes há essa ignorância. Né? Vamos usar o nosso povo como exemplo, esse contexto aqui. Né? São dois os casos. O primeiro, às vezes, se ignora porque quer. Você sabe a orientação, você sabe o que tem que fazer, mas você ignora. Né? Você simplesmente resiste, você não quer. Ou, às vezes, né, que é o segundo caso, você ignorou, mas de forma um pouco mais inconsciente. Você ainda não conseguiu captar toda a orientação ou toda a mensagem de Elohim. Né? Então você ignorou, mas porque você ainda está como que cego, né, ou surdo, não está vendo e não está ouvindo. Nesse caso aqui, né, nós vemos que está sendo aplicado aqui o primeiro caso. O povo viu, o povo ouviu, né, o povo estava ciente do que devia fazer, do que Elohim estava falando, do que estava à frente deles, né, bênção ou maldição. Essas duas escolhas estavam à frente do povo, mas eles simplesmente não quiseram. Decidiram continuar vivendo da maneira que estavam vivendo. Até que chegou o ponto que o Elohim disse, olha, vai ter castigo e consequências por causa disso. Ok, vocês vão continuar vivendo dessa forma, mas terá consequência. Né? Estou tentando livrar vocês dessa consequência, mas vocês estão insistindo, ok, né? Então, sempre que o Eterno ele faz alguma coisa, ele sempre mostra, né? Ele sempre fala. O problema é que às vezes não ouvimos ou não vemos, mas que ele fala e que ele sempre mostra, ele faz isso. Ele nunca é aquilo, ou ele mostra o final da trajetória e não mostra a trajetória em si, né? Ele mostra já o resultado final. Se a decisão, se for tomada uma decisão adequada, né, uma decisão aí boa, conforme as orientações dele, como ele também às vezes mostra a trajetória, mas não mostra o resultado final da trajetória. Né? Como também às vezes ele mostra tudo, tanto a trajetória como também o resultado final. No caso do povo aqui, ele mostrou tudo, ele mostrou a trajetória, mostrou o resultado final e disse, olha, agora é com vocês. Né? E infelizmente o povo ele não fez uma boa escolha. Tanto que Elohim começou a detalhar o que ele iria fazer, que ele iria castigar sim, para que houvesse mudança no povo.
Então, aplicando isso em nossas vidas, sabemos que enfrentamos, né, às vezes diariamente, determinadas situações que são aparentemente, né, complicadas de se resolver, mas que se ouvirmos de fato, se entendermos de fato a orientação de Hashem e tomarmos de fato a decisão que é necessária, a coisa vai melhorar, né? A coisa ela vai mudar, ela vai permanecer. O povo ele tinha aqui duas trajetórias na frente. Uma trajetória levava à bênção, a outra trajetória levava de novo, digamos assim, num simbolismo, ao Egito. E o Eterno disse: olha, eu levantei profetas, eu coloquei pessoas na frente de vocês para orientar vocês. Vocês chegaram e disseram: olha, não queremos ouvir, não profetiza porque não queremos. Eles tomaram uma trajetória totalmente oposta do que o Eterno queria que fosse tomado. E quando fazemos isso, é perigoso. Quando fazemos isso, é bem ruim. Existem muitos que sofrem danos terríveis porque voltam a um estado, digamos assim, que não deveriam. Quando deveriam seguir em frente num bom caminho, eles retrocedem para um caminho que é o oposto do que o Eterno queria, não é? Mais que vemos pedir a Hashem a sua reza, a sua misericórdia, para que ele nos ajude, né, a fazer o que é correto, para que ele não considere, sabe, às vezes alguma dúvida que estamos tendo ou algum conflito que estamos tendo, para que ele de fato nos dê firmeza para tomar uma determinada situação, uma determinada decisão em frente a uma situação, como é o caso aqui do povo de Israel. Alguém quer acrescentar alguma coisa, manos? Da minha parte aqui é só isso. Mano, eu não quero acrescentar não, só quero comentar aqui. O Eterno, né, mano, nós vemos aqui que ele conduz, né, que ele direciona, ele suscita profeta, suscita nazireu, e ele de uma certa forma, ele articula tudo para que nós tenhamos o sucesso assim na nossa vida em si, né? Sim. E mesmo assim as situações às vezes elas fogem do controle, né? Muitas das vezes nós optamos por não segui-lo, né? E acabamos sofrendo com essas consequências que você acabou de citar aí, que são desastrosas, né? Eu diria que desastrosas, muitas vezes dolorosas, doloridas, enfim, elas não têm um bom resultado quando nós não prosseguimos da forma que ele quer. E além disso, além de tudo isso aí, ele ainda falou aqui você leu aqui no Passuque, no Passuque 7 do capítulo 3, que ele fala que ele não faz nada sem antes revelar, ou seja, é tudo muito bem avisado, né? As coisas são muito bem coordenadas, muito bem orientadas, né? Muito bem ditas, né? Então quem não quer seguir a Torá, quem não está de acordo com a Torá, quem não tem quem não quer viver a Torá, acaba de uma certa forma aí sofrendo um prejuízo. Mas para quem assimila isso aqui tudo da forma que Hashem quer, da forma que ele conduz, da forma que ele nos orienta, com certeza vai ser bem sucedido. Sim. Baruch Hashem, mano. Baruch Hashem, mano. Baruch Hashem. Manos, mais alguém quer falar alguma coisa? Baruch Hashem, manos. O Eterno nada acontece em nossas vidas sem que o Eterno venha nos alertar, né? Esse é o momento que o Eterno está falando conosco, para deixarmos a idolatria, para deixarmos quanto, né, dessa fé babilônica ainda há nessa verdadeira emuná, né? Quantos costumes ainda está entranhado em nós, né? Como a Mana Leocádia colocou ali sobre Natal. Quantos, se diz remanescente, ainda comemora Natal, coloca
luzes, coloca sua árvore, dar presentes, dizem que estão comemorando o aniversário de Jesus, né? Que é Jesus romano, né? Porque não é realmente uma Machia. Então, temos que estar atento quanto esses costumes ainda estão entranhados em nós, né? Porque idolatria, manos, não é só colocar uma estátua, não. Idolatria é tudo aquilo que rouba o tempo eterno, tudo aquilo que vai contra a Torá. Não é só questão de mais, né? Porque a gente vê a Torá falando o tempo todo que o Eterno ele abomina esse tipo de coisa, né? E o que faz com que a gente não venha ouvir a voz do Eterno, quando nós ouvimos, nossa voz está muito maior em nós, né? Então, é bom prestarmos atenção nisso, quanto desses costumes ainda são entranhados em nós, se realmente estamos ouvindo a voz do Eterno, né? Porque muitos estão comemorando, achando que não, estamos comemorando o Machia, o Torá, enfim, não é bem isso que a Torá diz, né? Para possamos estar atentos, né? Alguém colocou do Facebook user quem era Jazanias, por acaso seria esse de Ezequiel 8? Não dá para ver o nome de quem tá, porque tem que vir para o... Galera que está no Facebook, venha para o YouTube, fica mais fácil, a gente consegue ver, a gente consegue lembrar a galera também, dá para a gente ver os nomes. Antes também de terminarmos também, né, mano, lembrar que agradecer a galera que está conosco, né, que tirou um tempinho para estar aqui ruminando o Torá conosco, né, o William, Emanuel, Rogério Afonso, a Paula Oliveira, a Jussara dos Reis, a Fabiane, o André, o Helder, a Mana Sabrina, a Mana Lear, né, a Sara Araújo. Tem muito Facebook user, não dá para a gente estar vendo quem é. A Regina Albuquerque, Leocádia, Baru Hashem, pela vida de vocês, o Sérgio Freitas, Jocelane Araújo, família Leng, Baru Hashem, manos. A Janaí e a Anaí, o restante é tudo Facebook, o Kívia, o William Manuel, não dá para ver. A galera que tiver no Facebook vinha, né, lembrando de curtir lá também, compartilhar, venha pro YouTube, dá pra gente ver o nome de vocês. Para o Hashem, manos, podem prosseguir. Para o Hashem. Mano, da minha parte é apenas isso. Baru Hashem, então lembrando, povo de Hashem. Mana. Oi, mano, pode falar. Mana, só comentando aí, em cima do paralelo que você comentou sobre as festas, o Eterno deixou tantas festas fantásticas na Torá, né, mana? Que não tem nem necessidade de pensar em Natal, né? Baru Hashem. Né, mano? Pensa no povo besteira, é o povo da terra. Dá pra gente comemorar aí, olha, tem festas aí que você não tem nem... que são maravilhosas, não precisa a gente pensar em Natal, não, né? Uma festa que a gente sabe que um paganismo que só Hashem. Mas Baru Hashem, né? celebrar as minhas festas, né, que o Eterno deixou. Não é festa para o homem judeu, não. É celebrar as minhas festas. São os moadins do Eterno. É o tempo marcado que o Eterno deixou, né? E isso também nos faz lembrar, porque o Eterno sempre está preocupado em nós celebrarmos essas festas, para lembrar, porque vai chegar um tempo, né, que o povo vai ser necessário celebrar realmente essa festa. Não vai ter por onde, né? Quem não for a Jerusalém, lá é para os finais do tempo, quem não for não haverá chuva, né? Então, sempre nós temos que começar agora, irmãos, a celebrar as festas, o tempo marcado do Eterno, que é as festas do Eterno. Foi Ele que colocou com a própria mão dele, com a própria boca dele. Amém? Baru Hashem. Baru Hashem. Baru Hashem é muito interessante. Pensa no povo que é festeiro, nosso povo. Não precisa de estar aderindo à cultura pagã, né, aderindo a essas coisas, né? Então, a Torá está aí, o Eterno fala das suas festas, lembrando que, né, na quinta-feira nós vamos ter um shiur falando sobre Hanukkah, né, manos? Convidamos a todos para estar conosco, para falar sobre, né, o que é Hanukkah, falar sobre a Batalha dos Macabeus, quem eram os Macabeus, falar o que nossos sábios falam sobre os milagres do ocorrido, né, que não tem nada a ver com o Natal, como muitos pensam. Também tem Paraxá, sexta-feira, né, Shabbat, Baruch Hashem. Hoje nós comemos um pouquinho deste maná, na sexta tem mais.
Quinta-feira também tem Livro do Justo, às 15 horas. No Shabbat, no sábado, tem shiur com os Yaladim, né, com as crianças, com Mana Betzalel, Mana Sabrina, Mana Fabi, Baruch Hashem, o Eterno tem abençoado, ensinar o caminho do Eterno, né, desde pequeno, para que eles não venham se desviar, para que eles venham lembrar, o Eterno está sempre nos lembrando. E hoje, como o Mano Richard falou, o Eterno, nada acontece, aqui, acabamos de, nesse shiur, falar que nada acontece, né? O Eterno sempre está nos falando, está sempre nos avisando, está sempre nos aconselhando, está sempre falando, olha, vai por aqui, não vai por ali, faça isso, não faça aquilo. O Eterno, ele nos ama de tão, né, como ele fala, a Torá fala, o Eterno amou o mundo de tal maneira que deu teu filho. O Eterno amou, o Eterno fez algo. O Ahavá, ela é uma ação, a Emuná, ela é uma ação. Então, o que nós temos feito com tudo que o Eterno tem feito por nós, né? O Eterno, ele salva, o Eterno é nossa rocha, o Eterno é nosso socorro, tudo é dele e tudo é para ele, Baruch Hashem. Então, que esse shiur de hoje também é uma tzedakah, né? Também é o Eterno falando conosco, olha, conserte-se, está desviando, volta para o caminho, né? Ainda há tempo, busque a Torá, né, para que ele venha confirmar a nossa techuvá a cada dia. Baruch Hashem, manos. Alguém quer dizer mais alguma coisa? Fica à vontade, manos. Baruch Hashem, eu quero agradecer a Elohim por mais esta oportunidade. E eu louvo a nossa Tá quase Elohim acabando também. aqui, peraí. E eu louvo a nossa Elohim também pela vida Oi? de todos vocês. Tanto aqui do estúdio, como quem está nos acompanhando pelo YouTube, Facebook. Que Elohim, que as brahot de Elohim sejam sobre a vida de todos vocês, de todos nós. Amém, Baruch Hashem. Também quero agradecer essa oportunidade, que o Eterno abençoe cada um. E seguimos, né? Kadima, temos muito ainda para aprender. E que os irmãos que estão aí no YouTube e no Facebook, obrigada também pela participação. Muito importante ver todos aí. Que o Eterno abençoe a cada um. Shalom a todos. Manos, tem alguém aí? Mano, tá aí, mano? Mano, tô aguardando o Josimar falar. Ah, tá. Vai pedir, mano? Eu tô aqui. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Só agradecer a Hashem, né, por mais essa oportunidade, que Hashem derrame as suas brahot sobre todos nós, aos ouvintes que participaram, que todos continuem aí conosco, que possam participar sempre, e que o Eterno abençoe a cada um de nós aí. Baruch Hashem. Shalom, shalom. Baruch Hashem, que a brahot do Eterno seja sobre a vida de todos e de cada família representada hoje. E compartilhe o shiur para que outras vidas sejam edificadas pelo Eterno, para que eles venham a ser cansados pela Torá. Baruch Hashem. Shalom, shalom.
אנא אדוני הושיענה אנא אדוני הושיענה אנא אדוני הצליחנה אנא אדוני הצליחנה לב טהור ברא לי אלוהים ורוח נכון חדש בקרבי